Olá, esse é mais um episódio do programa Maga Entrevista e hoje eu tenho a alegria de receber aqui novamente o meu querido Guilherme De Carli, do Nó do Norte Astrologia. Oi, Gui, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem e você? Tudo bem também, obrigada aí pela sua generosidade de estar vindo aqui pela terceira vez. Com E, muita felicidade. e hoje a gente vai falar, né? Eu estou fazendo várias entrevistas sobre casas astrológicas, a gente vai falar como a gente, né? Nós dois já combinamos sobre a casa 9. E eu vou começar perguntando para você por que que você escolheu a casa 9? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço de novo o seu convite. Para mim é uma honra estar aqui. Gosto muito de fazer essa interlocução, acho bastante enriquecedor para os nossos trabalhos. E dou também o meu alô para o público. E agora, respondendo a sua pergunta, né, por que que eu escolhi a Casa 9? Eu estava em dúvida, né, entre a Casa 9 e a Casa 4, são duas casas que eu particularmente gosto bastante, mas a Casa 9 é a casa da astrologia. Então, achei bastante conveniente começar falando sobre ela. Acho que ela reflete bastante sobre as nossas vidas, né, enquanto profissionais que trabalham com oráculo, que estão aí elevando as percepções das pessoas para além da questão mais material, mais estritamente cartesiana e pensando num campo mais conceitual e sofisticado que atinge uma dimensão que é uma dimensão do ponto de vista divino mesmo, né? Então, a Casa Nova ela vai traçar bastante esses pontos e dar um outro entendimento sobre o sentido da nossa vida. Você acha que de alguma maneira a casa 9 fala sobre os nossos valores na vida? Ela fala principalmente das nossas visões de mundo. Então, a Casa 9, para além de uma casa de religião, eu acho que ela é mais conhecida por esse lado, ela tem muito a ver com nossa ideologia, ela tem muito a ver com nossa perspectiva, com nossos pontos de vista, independentemente deles estarem atrelados a uma linha espiritual ou não. Então, mesmo aquela pessoa que é bastante ateia, e ela tem o ateísmo não como uma mera característica, mas algo que ela realmente entende como algo pela qual ela quer lutar, aquilo está colocado na Casa 9 também. Então, a Casa 9, ela representa, digamos, essa lente pela qual nós observamos a realidade. E também, né, na astrologia, tradicionalmente, ela é conhecida como a casa de Deus. Por quê? Você sabe dizer isso? Exatamente, o nome tradicional da Casa 9 é Casa de Deus, Templo de Deus, ou simplesmente Deus Theos, que vem do grego, né? E é porque o Sol, ele tem júbilo, ele tem uma alegria, uma força especial nesse setor. E o Sol, inclusive foi assunto do nosso primeiro encontro, né? Falar sobre o Sol, ele representa o espírito. Então, o Sol é a divindade, é aquele que emana luz, que emana calor, portanto, que afasta as sombras, que traz a verdade, que revela os segredos. E por isso, a Casa 9, ela tem uma associação com esse aspecto divino mais elevado, com as hierarquias superiores. Aí você pode colocar o que vale para a sua crença, são os orixás, ou são as hierarquias angelicais, os deuses ou o próprio Deus. Então, tudo isso é observado também na casa 9, diferente da casa 3, que também é uma casa bastante espiritual, mas é mais num aspecto de uma espiritualidade próxima. Não estão as hierarquias superiores na casa 3, talvez aqueles espíritos mais próximos dos seres humanos, né? E uma espiritualidade um tanto quanto instintiva, mais mediúnica. Agora, na 9, não. Para a gente atingir os assuntos de casa 9 é requerido um certo comprometimento, um certo ethos, né, um esforço, um comportamento que faz com que você, de repente, consiga desvendar os seus mistérios e se sinta um merecedor desses mistérios. Então, você precisa ter um valor solar, um valor de alguém que quer portar também essa verdade, que é digno de portá-la. Agora, num aspecto mais técnico, nós, para podermos entender por que que o Sol ele tem júbilo, ele tem alegria nessa casa, é fundamental compreender que as casas mundanas elas foram construídas pelo movimento primário dos planetas,
Então, os astros se erguem no horizonte leste, que é o ascendente, vão em direção ao meio do céu. Aí, casa 9, casa 8, casa 7. Então, na ordem numérica, ao contrário do que a gente vê no mapa, né? E daí, a casa 9 é a primeira casa dentro desse movimento primário que o Sol forma um aspecto de trígono com o ascendente, que é um aspecto harmônico, poderoso, é um aspecto de fluidez. Então, se o ascendente nos representa perante o destino, é o nosso eu, a casa 9 é aquilo que permite uma orientação autêntica desse eu. Algo que não é encontrado, por exemplo, na 12, que é uma casa que é aversiva em relação ao ascendente, então por isso é uma casa autossabotadora. Então na casa 12 a gente fica à deriva, a gente fica perdido, a gente se autodestrói. Enquanto na 9 a gente consegue lembrar da nossa essência. E isso de uma maneira bastante poderosa, né? Que é o aspecto de trígono que o Sol, dentro dessa construção de significados da casa, forma com esse ponto da vida. E essa casa 9, ela também é a casa dos professores, né? Assim, dos cursos. Não sei, eu nunca sei muito bem assim qual é a diferença dos cursos da casa 9 e dos cursos da casa 3. Né? Quando a gente faz uma coisa Sim. que é assistir umas palestras, o que que determina, né? Qual é a separação, né, nesse assunto dos cursos de uma casa da outra? O eixo 3 e 9, eles compartilham bastante, as casas, né, 3 e 9, compartilham bastante similaridades, mas também é um engodo na interpretação, porque pode levar a esses equívocos, porque algo que é muito semelhante acaba muitas vezes sendo confundido, né? Então, isso vale para os cursos, e vale também para as viagens, porque a 3 também vai representar esses deslocamentos. Então, focando nesse primeiro ponto, de fato, a casa 9 enquanto essa casa que confere júbilo ao sol, que nos orienta por trazer essa luz, ela tem muito a ver com os gurus, com os professores, os sacerdotes. É, então, sim, aquelas pessoas que abrem nossos olhos, que nos fornecem instrumentos para conhecer a realidade e poder elaborar o conhecimento. Então, é uma casa de conhecimento, mas conhecimento a nível sofisticado, independentemente dele ser científico, filosófico ou religioso. Então, ali está toda a nossa visão de mundo que é sistematizada, ela tem um fundamento, né, uma profundidade. E em relação a essa parte mais prática da vida, que são os cursos, as formações, são todas as formações que são feitas especificamente para o trabalho. E pode ser até uma formação muito técnica, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, cursos técnicos, cursos básicos são casa 3. Sim, é possível ter esses estudos ali na casa 3, mas se for algo especificamente para ser executado no âmbito da carreira, nós observamos a casa 9. E transportando isso para o tema das viagens, a Casa 9 também ela vai falar das grandes viagens, das jornadas, das peregrinações. É uma casa, então, que nos coloca em contato com aquilo que não é familiar. Então, geralmente são as viagens internacionais, viagens, às vezes, dentro de um país de dimensões continentais e que sejam grandes, costumam também ser representados pela Casa 9. Então, tudo isso que nos põe dentro de um local, que é um local longe da nossa terra natal, mas que é benéfico, né? Que assim tem um propósito de ou é uma viagem estudo, uma viagem por turismo, é uma viagem espiritual, como alguém que vai fazer peregrinações, é visto na casa 9. Porque, por exemplo, a 12, ela também pode falar de locais distantes do nosso local de nascimento, mas muitas vezes associada ao exílio, pessoas que são expulsas de suas comunidades. Sim. Porque a questão da viagem, hoje em dia, ela é vista com muitos bons olhos, né? Mudou isso no mundo. É gostoso viajar, você deseja sair da sua casa, aquilo te reflete, desperta prazeres, né? Curiosidades e tal, status também. Antigamente, viagem era sinônimo de perigo. Então, você sair da sua comunidade era você enfrentar assim, ambientes muito inóspitos,
feras, né? Animais selvagens, o ser humano ele estava muito mais submetido à natureza, era você correr o risco de encontrar grupos de pessoas que te aprisionassem. Hoje, claro, essas coisas ainda são possíveis, né? Mas naquela época em que a astrologia começou a ser constituída, isso era muito mais comum. Então, era perigoso você sair da sua comunidade, do seu seio familiar, da sua pátria. Então, todas as casas cadentes, até as 6, elas falam de viagens, às vezes. Só que vai ter essa diferença entre as boas viagens e as más viagens. E a 9, então, são as boas viagens. Claro que isso essencialmente falando, né? Porque cada mapa é um mapa. Às vezes tem pontos que vão indicar viagens de casa 9 para a pessoa, mas que não serão boas, porque tem maléficos associados. Assim como pontos de pessoas que vão ter jornadas pela casa 12, mas com benéficos associados, acaba sendo bom. Então, uma coisa é você ver a casa, outra coisa é você contextualizar aquilo no mapa de cada um. Sim. E assim, também é muito relativo, né? Porque antes qualquer viagem era longa, né? Ou mesmo se você Uhum, pega aqui no Brasil, às vezes você faz uma viagem super longa e não sai do país, né? E na Europa já dá para uhum, você ter ido em 4 países diferentes na mesma distância, né? Então me dá um pouco a exato. sensação que tem um pouco a ver com o propósito da viagem, mais do que a Uhum, distância, né? Ou não? isso. Tem bastante a ver com propósito também, né? É, e daí, se for esse propósito, realmente, primeiro um lado muito prático, um local desconhecido costuma ser casa 9 e desconhecido não só no sentido, por exemplo, se eu moro em São Paulo e eu vou para o interior, eu nunca fui para o interior, aquele interior é desconhecido, mas ainda assim é casa 3, porque ele tem uma familiaridade, eu sei que eu estou no meu país, a minha Sim, cultura, então não é desconhecido no sentido tão literal. É algo que, de novo, que se apresenta, uma outra cultura, uma outra forma de se ver as coisas. Tanto que pessoas, por exemplo, que foram para um país, por exemplo, pensa chineses que foram para o Brasil, formaram uma comunidade ali, e de repente algumas daquelas pessoas vão voltar para a China para fazer uma viagem e visitar a terra natal. Ali, mesmo que seja do Brasil para a China, que é uma coisa assim, cada um num ponto do mundo, é uma viagem de casa 3, porque eles vão para um local que é familiar, uhum, né? Então tem essa questão, sim, no geral a gente vê grandes pela 9, pequenas pela 3, mas é relativo e sim. tem essa questão do propósito que você mencionou que é muito importante. Então, se eu estou fazendo essa jornada, né, para buscar simplesmente, enfim, conhecer uma outra cultura, estudar e tal, aí a gente vê a casa 9. E eu já ouvi falar, eu sempre fico numa dúvida sobre esse assunto, que eu não sei se isso tem a ver com aquela associação que, no fim, a astrologia tradicional faz, a moderna, né? E que a gente vai vendo que não tem muito sentido, né? De colocar os planetas oficialmente regendo cada casa por ordem, né? A casa 9 é a casa da justiça ou não? Ela é a casa da lei. É, então, assim, o direito, a lei, você também vê na nona casa, assim como você vê as leis espirituais também ali. E só que assim, quando você vai fazer, por exemplo, um mapa horário, né, astrologia horária, astrologia das questões para quem não conhece, que é quando uma pessoa leva uma pergunta para o astrólogo e com base no momento e local que o astrólogo recebe aquela pergunta, ele monta um mapa e responde essa questão. Dificilmente a gente vai levar a 9 em consideração quando a questão for sobre perguntas jurídicas, processos jurídicos. Geralmente a 10 ela vai falar sobre juízes, na astrologia horária, a 4 sobre o veredicto, a 7 sobre o seu adversário, né, a pessoa que está te processando, ou que você está processando, a 2 o seu advogado. Então, assim, é um pouco mais complexo quando se trata de astrologia horária. Agora, uma pessoa em astrologia natal, mapa astral, ela vai ser advogada ou juíza. Aí, geralmente, os significadores de profissão estarão atrelados aos significadores da casa 9 ou a Júpiter, que também é um significador de lei. E isso é por conta dessa história do Sol, né? Porque a justiça também tem isso, né? De revelar a verdade, de trazer à tona o que de fato Uhum, aconteceu. isso, exato. O Sol,
ele é o grande integrador da astrologia, porque na ordem caldaica ele fica no meio, né? Uhum. Então, acima do Sol, da esfera do Sol, a gente tem Marte, Júpiter e Saturno, e abaixo da esfera do Sol a gente tem a Vênus, o Mercúrio e a Lua. Então, 3 para cima é 3 para baixo, o Sol fica no meio, na ordem caldaica. Então, ele é esse responsável por fazer tudo girar, né, em torno dele, tudo ter, assim, uma previsibilidade. Então, ele tem muito a ver com esse ordenamento. Há alguns autores, isso foi feito mais na posterioridade da astrologia tradicional mesmo, que associaram os planetas pela ordem caldaica às casas. Então, casa 1 seria associado a Saturno, não tem nada a ver com regência, com Saturno para quem estiver ouvindo, tá? É mais uma associação para ajudar a entender alguns temas da casa. Então, casa 2, Júpiter, casa 3, Marte, casa 4, Sol e assim por diante. Daí, quando a gente chega na 9, vai ter uma associação da ordem caldaica com Júpiter, Uhum. que também acaba falando de leis nesse sentido. Mas essa ordem caldaica, assim, ela é mais um complemento, ela não precisa, ela não é o principal ponto que vai construir o sentido de cada casa. Então, de fato, o júbilo do Sol é o mais relevante para esse setor. E essa casa também fala dos sonhos, a casa 9? Fala. A casa 9, ela fala de sonhos, sobretudo sonhos proféticos Uhum. e, enfim, revelações no geral. Então, a casa 9, ela é uma casa de profecias. O Sol, ele, junto com a Lua, formam os olhos do cosmo, né? Sol e Lua são os luminares, os doadores de luz. Então, eles têm essa noção da visão, de uma visão é, superior. Então, na casa 9, na 3 também a gente vê alguns sonhos, mas os proféticos mesmo, eles são vistos na nona casa. Bem como oráculos. Então, a astrologia, ela é tema de casa 9, justamente porque a astrologia, ela revela o destino. Ela orienta a vida humana, lembra do trígono, né, com o ascendente. Ela tem a ver com conhecimento profundo, superior. É diferente dos conhecimentos de casa 3, de novo, que são aqueles mais sabedoria instintiva, né? Ou às vezes até tradição oral e tal, por ser júbilo da lua, tem a ver com tradições, famílias. Então, na 9 a gente vê toda essa questão também da clarividência, e, voltando ao seu ponto, esses sonhos que trazem uma informação sobre o futuro, sobre o passado também, enfim. E quando a gente fala, Gui, não sei se essa pergunta é muito complexa, sobre o inconsciente, isso é um assunto da casa 9, da casa 12 ou depende? O inconsciente é tema de casa 12. Porque o inconsciente, ele é aquilo que está submerso a quem a nossa consciência. Uhum. Então, é um lado de sombra. A gente fala muito hoje em dia sobre nós precisamos criar consciência, nós precisamos trazer nossos medos à luz, nós precisamos jogar luz para nosso próprio abismo, né? Então, o que a gente está dizendo esse tempo todo? Que a gente precisa usar as forças solares, que são forças de luz e de consciência, para combater a inconsciência, porque a inconsciência, ela, de uma forma que nós não percebemos, obviamente, é inconsciente, tenta decidir e definir as nossas escolhas, as nossas ações, os nossos sentimentos. Então, pensa numa pessoa que tem depressão ou tem pânico, né? O sentimento, a qualidade de vida dela está sendo definido por uma coisa que ela não consegue acessar, né? Tá vindo no fundo. Às vezes ela tá tudo bem, ela não tá pensando em nada, ela tá tranquila e de repente ela começa a ter um pânico, começa a ter um ataque. Isso vem de uma força do inconsciente. É um tema de casa 12. É um tema de um local que é sombrio, que é, novamente, aversivo em relação ao ascendente. É um ponto cego, né? Uhum. Então, e júbilo de Saturno, que é o astro mais distante, o que menos recebe a luz e o calor do Sol, portanto, associado à escuridão. Então, a gente vê esses temas do inconsciente na 12. A casa 12 é a casa do mal, espírito, e é até curioso porque existe uma forte correlação de simbologia, que é feita inclusive em estudos psicanalíticos, entre demônios e o inconsciente. Então, é como se o diabo
que foi um símbolo muito importante por muito tempo nas culturas, ainda é hoje, mas não tanto quanto já foi, ele passou a ser substituído após a modernidade pelo inconsciente, né? O inconsciente que causa esse trauma. O Sol, e consequentemente a Casa 9, né, o nosso tema aqui, esse júbilo do Sol, ele combate esse inconsciente. Então, se você observar, a Casa 9 ela forma uma quadratura com a casa, com a Casa 12, Uhum. né? E é uma quadratura superior. Então, o Sol ele fica acima, a partir da 9, superior a 12. Então, essa consciência dominando a inconsciência. Que maravilha essa explicação. Ajuda a entender bem, né? Bem legal. Sim. Que mais, Gui? Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa nessa casa aí que a gente não falou? Bom, ademais, a casa 9, ela é uma casa benéfica e cadente, portanto fraca, e isso gera uma confusão nas pessoas, porque como uma casa benéfica, ela pode ser Desculpa te fraca, né? interromper, mas se você puder explicar rapidamente o que que significa uma casa cadente, que eu acho que Tá. deve ser gente que nunca ouviu falar nesse termo. Nós temos as classificações das casas, e uma delas é referente aos ângulos, né? Então, existem as casas angulares, também chamadas de casas pivotais, que vem do grego kentron, e essas são as casas mais fortes do mapa, representando eventos que se mostram de maneira mais impactante na nossa vida. Então, as casas angulares são a casa 1, né, o ascendente, afinal, nosso corpo, nosso eu, nossa vida. A casa 10, a nossa carreira, aquilo que a gente mostra para o público, a profissão. A 7, as nossas relações, o outro na nossa vida. E a 4, que é a família, a base, enfim, a nossa casa física em si, etc. Aí nós temos as casas sucedentes, que são as casas que sustentam os ângulos. São as casas 2, 5, 8 e 11. E, por fim, as casas cadentes, que ficam mais distantes do ângulo, que são as casas 3, 6, 9 e 12. Né? E daí, então, se as angulares são as mais fortes, as sucedentes têm força média e as cadentes, elas consequentemente têm força fraca, elas são fracas. Que é importante tanto para a astrologia natal quanto para a horária, enfim. E daí o que acontece, né? Casas fracas podem ser casas maléficas ou benéficas. Então, as maléficas são a 6 e a 12 e as benéficas a 3 e a 9. E daí isso que gera confusão, né? Porque as pessoas se perguntam como que uma casa ela pode ser benéfica, mas ser fraca? E a grande questão é o seguinte, né? Essa questão da fraqueza e da cadência, ela tem a ver justamente com coisas que normalmente estão muito longe da pessoa, fora do seu controle. Então, na 9, como eu disse, são os estrangeiros, o conhecimento, né? Eu não controlo o conhecimento, eu tenho que ir à busca dele, eu acesso a ele, eu tenho que fazer um esforço. Não é como o ascendente, que é o corpo, eu já nasço com o meu corpo, né? Não é com a família que eu não escolho, ela já vem comigo. Então, assim, a 9 vai ter essa questão das coisas distantes, mas que são benéficas. Essas jornadas, como eu mencionei, os templos, que mais? Os próprios deuses, né? Eles estão de alguma forma distantes, assim, eles precisam ser acessados, precisa de uma busca. Aí, claro, né? A gente sempre vai ter aquelas questões do mapa, para algumas pessoas, alguns temas são mais fáceis do que outros pelo contexto da natividade. E o Sol, ele é o único que tem força na casa 9, que é justamente isso que a gente comentou do júbilo. Então, quando um planeta está em júbilo, ele fica mais forte. Os demais astros na 9, eles ficam fracos, né? Eles requerem daí desse esforço. Agora, quem tem o Sol na 9 tem esse Sol mais forte, esse Sol capaz de trazer esses temas com mais proeminência na vida da pessoa, né? Semelhante a alguém, por exemplo, que tem o regente da 9 no ascendente, por exemplo. Sim, entendo. É uma casa que ela é fraca, né? Tem esse nome, né? Que é dado num sentido de classificação, mas não que ela é uma casa benéfica, só que é alguma coisa que você tem que ir atrás, que você não ganha de mão beijada, vamos dizer assim, né? Exatamente. Também você não sabe o que vai encontrar, né? Que às vezes quando a gente É. começa um estudo, seja ele espiritual ou não, Uhum. a gente nunca sabe exatamente, né? Onde é que isso vai dar. Com certeza. Às vezes a gente tem
é uma primeira impressão e quando a gente se vê no processo, essa impressão ela é completamente mudada. É. Que legal. Porque é isso, né? Tipo, é algo que está realmente fora do controle. Eu posso contribuir com o conhecimento para produzir conhecimento, mas ele precisa advir de um processo, assim, de investigação, de estudo, em que eu vou estar elaborando aquela informação com base nas coisas que o mundo está oferecendo, e não com base na minha invenção pessoal, no que eu acho, né? Uhum. Então essas coisas que realmente estão fora do nosso poder pessoal nesse sentido. Entendo. Tá bom, querido. Então, muito obrigada, viu? Adorei. Queria aproveitar para falar do seu curso. Eu acabei de fazer o curso de Introdução à Astrologia do Gui, adorei. Daqui a pouco ele vai abrir uma turma nova e também uma turma de, como vai chamar? É o intermediário avançado. De Isso. intermediário avançado. Então, primeiro, se você não segue ele no Nó do Norte, Astrologia, faça isso agora, porque ele tem um trabalho que, além de ser muito didático, ele passa muita informação, assim, né? Acho que você tem um Instagram que ele acaba sendo uma aula, né? Que a gente vai entendendo mesmo da astrologia, né? Acho que esse era o seu propósito mesmo, né? E você consegue Sim. fazer isso com muito talento, porque é difícil, né? É. Escolher as palavras, fazer de um jeito mastigado e ainda assim passar todos os conceitos, né? Da forma que você faz, tanto no curso como no Instagram, que às vezes a pessoa nem quer fazer curso, né? Mas É. ela te ouve lá falando ou escrevendo e dá para entender. Então, recomendo muitíssimo o trabalho do Gui, qualquer coisa que ele faça, siga ele lá no Nó do Norte. E Gui, muito obrigada de novo. Eu Em que te breve te agradeço. chamo outra vez. Nossa, por mim está sempre marcado. Tá Já bom. está confirmado. Obrigada, querido. Um Um beijo. beijo. Tchau, gente.